Vamos à questão número 20. Analise a figura abaixo. A figura acima mostra um sistema cartesiano XYZ, onde três partículas em repouso ocupam as seguintes posições. No ponto 0, 2 metros, 3 metros, a partícula A de massa MA igual a 1 kg. No ponto 6 metros, 2 metros e 0, a partícula B de massa MB igual a 2 kg. No ponto 5 metros, 4 metros e 3 metros, a partícula C de massa MC igual a 3 kg. A partir do instante t igual a 0, três forças constantes medidas em newtons são aplicadas às partículas conforme relato abaixo. F1 igual a 2i mais 3j aplicada à partícula A. F2 igual a menos 3j menos k aplicada à partícula B. E F3 igual a k aplicada à partícula C. Sendo assim, o vetor posição em metros do centro de massa desse sistema de três partículas no instante t igual a 3 segundos é igual a letra A, 6i mais 3j mais 2k, B, 5i mais 3j mais 2k, C, 3i mais j mais 2k, D, 5i mais 2j mais k e E, 4i mais 3j mais 2k. Vamos então à solução da questão número 20, onde ele me dá as posições de três corpos, A, B e C, né, e as suas respectivas posições. Me diz que no instante t igual a 0, começa a agir três forças, F1, F2, F3, sobre o centro de massa, e ele quer saber qual é a posição do centro de massa após 3 segundos de movimento. Bom, para a gente saber a posição do centro de massa, primeiramente a gente precisa calcular a aceleração do centro de massa. Para saber a aceleração do centro de massa, a gente precisa saber a força que atua sobre o centro de massa. E a força que atua sobre o centro de massa é a força resultante, que é a soma vetorial de todas essas forças aqui que eu tenho na questão. Reparem que eu coloquei todas as posições, senhores, relativas aos vetores unitários I, J e K, certo? Peguei todas aquelas posições e transformei para I, J e K. Então, eu coloquei aqui o vetor R1, R2, R3 relativos a A, B e C, ok? Então, primeiramente, eu vou calcular a força resultante, tá? E para calcular a força resultante sobre o centro de massa, senhores, eu vou ter que fazer a soma vetorial de todas as forças, F1, F2, F3, ok? Lembrando que é a soma vetorial de todas essas forças. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Força resultante sobre o centro de massa. Eu faço a soma de 2i mais 3j menos 3j menos k mais k. E eu percebo que eu posso aqui então, né, já cortar aqui o 3j com menos 3j, o menos k com mais k. Então, a minha força resultante, senhores, só vai ser igual a 2i. Ou seja, só atua força na direção do eixo x, ou seja, na direção de i, do vetor unitário i, né? Então, os vetores, né, na verdade, J e K, eles se mantêm em relação à posição. Vou calcular então agora a força resultante, a aceleração do centro de massa, né, com a força resultante. Como eu sei que a força resultante é massa vezes aceleração, senhores, então vou ter 2i igual a soma das massas, 1 mais 2 mais 3, vezes a aceleração do centro de massa. Correto? Então, senhores, a aceleração do centro de massa é bem simples. Ela vai ser simplesmente 1/3 de I, certo? Aqui vai dar 6, joga para o outro lado dividindo. Então, essa é a aceleração do centro de massa. Então, como essa aceleração do centro de massa corresponde exatamente à posição, né, que eu preciso na questão, senhores, eu só preciso agora calcular a posição do centro de massa inicial. E como é que a gente calcula a posição do centro de massa? Bom, é simples, né? O R do centro de massa nós já aprendemos a calcular, né? Na verdade, é o somatório
das massas vezes as posições dividido pelo somatório das massas, ok? Fazendo então essa continha, senhores, eu já vou fazer aqui direto, né? Vai dar um 2J mais 3K, isso em relação a A. Mas aí agora em relação a B, eu vou ter que multiplicar por 2, então vai dar 12i mais 4J, ok? Assim como nós temos aqui todo mundo multiplicado por 3, então isso vai dar 15i mais 12J mais aqui 9K, ok? Então, dividido, logicamente, pela soma das massas, vai ficar 1 mais 2 mais 3, né? Então, isso vai me dar 6. Então, a gente começa fazendo, então, a posição do centro de massa, senhores, em relação ao tempo zero, né? Então, fazer essa continha aqui bem rápida, né? Vamos lá, pessoal. Todo mundo quer ir, vai dar 12i mais 27i dividido por 6, dá para dividir por 3, né? Vai dar 9, vai dar 4,5. 4,5i. Vamos lá, agora a gente vai pegar a posição J. J eu tenho 2J, né? Com mais 4J, isso dá 6J. Com mais 12J, isso dá 18J, certo? 18J dividido por 6, isso dá 3J, correto? Mais, vamos lá, mais, né? 3J. Aí aqui, já vou colocar aqui o menos, mas pode ser que seja mais. Eu só tenho a posição K, eu tenho 3K, 9K, dividido por 6 vai dar mais 2K, correto? Como ele só se movimenta, isso aqui é a posição do centro de massa no instante t igual a 0, tá? No instante inicial. E agora eu vou poder calcular, senhores, o quanto a posição x, porque ele só tem aceleração na posição x, então ele só anda em relação à posição x. Então, para calcular essa posição x, vai ser x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Reparem que essa equação é a equação do espaço para a posição o quê? X, certo? Então a gente faz assim, ó, x é igual a 4,5, que é a posição inicial, mais, como ele parte do repouso, vai ficar 0 vezes 3, que é o tempo, mais 1/3 de 3 ao quadrado sobre 2. Senhores, aqui vai dar 0, né? Então, a posição x no instante t igual a 3 vai ser 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 2, 1,5, com mais 4,5, isso aqui dá 6, senhores. Então, agora eu posso escrever a minha posição do centro de massa, ó, a posição do centro de massa para o instante 3 segundos. Bom, vamos lá. A posição I é igual a 6, então vai ficar 6i. E as outras posições, senhores, eu continuo mantendo, porque não tem aceleração nesse sentido. Então vai ser igual a 3j mais 2k. Correto, meus amigos? Então, senhores, olhando aí as respostas, o meu gabarito é a letra A, ok? Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão.